Olá, pessoal! Nossa segunda parte da aula de planejamento de eventos esportivos. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre o planejamento prático e logístico. O que é isso? É tudo que não vai envolver as questões técnicas, né? Tudo que não vai envolver, por exemplo, a parte de arbitragem diretamente, a parte de selecionar as regras que vão ser utilizadas, tudo que não vai envolver tabela de jogo, né? Então, é todo o restante, tá? Então, nós temos vários detalhes aqui para a gente conversar, várias coisas para a gente prestar atenção. Eu organizei em tópicos, né, para a gente poder conversar sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar pelo local. Por que pelo local? Porque através do local a gente vai poder definir outras coisas, né? Então, qual tipo de esporte que vai ser praticado? É de extrema importância você ter em mente na hora de escolher o local. Por exemplo, se você for praticar badminton, é bem complicado você praticar em algum lugar que seja aberto ou que, por exemplo, tenha cobertura só no teto e não tem nas laterais, por causa do vento. A peteca é extremamente leve, então qualquer rajada de vento que der pode mudar a direção da peteca, né? Então, local aberto ou fechado, isso vai demandar aí do esporte que vai ser praticado, das condições climáticas da época, da região, né? Por exemplo, se for uma época de seca, você vai colocar os atletas para jogar à tarde, com o sol rachando, com a umidade do ar a 13%? Então, o risco de alguém passar mal ali é muito grande, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se forem crianças, por exemplo, o risco ainda é maior, porque tem um organismo muito mais sensível, né? Quais espaços estão disponíveis na região e atendem os quesitos técnicos, como metragem da quadra, quadra coberta, espaço para arquibancada e estacionamento. Muitas vezes, as quadras públicas não têm a metragem adequada, elas têm uma metragem aproximada. E aí vai depender do nível de competição que você vai ter ali naquele evento esportivo, né? Se for uma coisa bem mais informal, aí tudo bem, senão você vai ter que procurar uma quadra com a metragem mais correta, né? Mais condizente. Tem outra questão também. O tipo de competição tem que levar em conta, por exemplo, se a gente for fazer ali os jogos escolares do Recanto das Emas. Você vai colocar um jogo para acontecer lá no Gama? Não tem cabimento, né? Se todas as escolas são do Recanto das Emas, todos os atletas são do Recanto das Emas, se as pessoas que vão assistir aquela partida, todos os interessados são do Recanto das Emas, você vai colocar o jogo para acontecer lá no Gama? Lá no Guará? Não faz sentido. Então, você vai ter que procurar um local de competição que seja mais próximo, tanto para os atletas quanto para as pessoas que vão assistir, o pessoal que. Todos os envolvidos, né? Todos interessados naquele esporte, naquele evento. Será necessário algum alvará para o acontecimento do evento, alguma autorização? Por exemplo, se a gente for fazer ali no Tatuzão, você vai precisar verificar a disponibilidade daquele espaço com a administração do Recanto das Emas. Você vai precisar informar os dias e horários do evento para a PM também. Isso tanto pela questão de segurança quanto por uma questão organizacional dos órgãos públicos, tá? Só um minutinho que fugiu aqui o slide que eu tava. Pronto. Tá dando uma travadinha aqui. Planejamento prático, transporte. Como os atletas se deslocarão até o local do evento, né? E aí eu chamo a atenção para uma questão. Se os atletas forem menores de idade, aí é uma questão bem mais complicada. Você vai deixar esses menores de idade irem andando da casa deles para o evento? Como é que vai ser? Você vai arcar com transporte? Como é que você vai definir como é que vai ser esse transporte? Então você tem que ter em mente os objetivos do evento, o público-alvo e o tipo de evento que você vai fazer o tempo inteiro em mente, tá? É um local que é financeiramente e logisticamente acessível para os espectadores? Por exemplo, se você for definir que vai ter plateia, como eu estava falando no exemplo ali dos jogos escolares. Você vai marcar o jogo lá para o Gama? E as pessoas que vão ver aquele evento? Você vai estar dificultando para essas pessoas. Então, o ideal é que seja um local que seja de fácil acesso para essas pessoas, que não vai demandar muito gasto financeiro para elas também. É necessária alguma autorização? Caso os atletas sejam menores de idade, é preciso que haja uma autorização por escrito dos responsáveis, tá?
Então, você não pode sair com menores de idade sem autorização por escrito, né, assinada pelos responsáveis daquele menor, né. É necessária alguma licitação? Isso aqui é mais para o caso de órgãos públicos, por exemplo. A gente aqui vai participar de alguma competição dos jogos escolares, como é o exemplo que eu estou dando para vocês. A regional de ensino ela não tem um micro-ônibus, né? Então é preciso contratar um transporte que vai pegar os alunos, os atletas em cada escola e levar até os locais de competição. Como é que vai ser feito isso? É necessário fazer alguma licitação? Existe meios financeiros próprios da instituição? Em todo caso, Bernardo, você vai cair do sofá. Em todo caso, se for contratada uma empresa privada para fazer esse transporte, é necessário que sejam feitos pelo menos 3 orçamentos para comprovar, seja de ordem pública ou privada, a iniciativa do evento, para comprovar para essa iniciativa que você pesquisou e procurou o preço mais viável e em conta, né? Quem acompanhará os atletas no transporte? Haverão professores, técnicos, como é que vai ser? Isso vai depender da natureza, né, do esporte, do evento, e vai depender da característica dos atletas. Se forem menores de idade, eles não podem ir desacompanhados. Mesmo sendo maiores de idade, seria interessante que fosse o técnico junto com os atletas, por quê? Para dar algumas orientações técnicas, para ajudar os atletas a focarem no estado de espírito correto para a competição, né? E para garantir também, para poder ter uma comunicação, né, com a equipe organizadora, aquele professor ou técnico que estará ali no ônibus com os atletas, vai poder falar, olha, furou o pneu aqui do ônibus, nós vamos nos atrasar um pouquinho, olha, o ônibus não chegou, então, para poder ficar mais prática essa questão logística, tá? E passamos para a parte de alimentação. Professora, mas o meu evento não vai ter alimentação, não vou fornecer alimentação. Mas de qualquer forma, eu vou já chamar a atenção para isso aqui. Gente, água. Imprescindível, você não pode esquecer, em hipótese alguma, seja qual for a faixa etária dos seus atletas, tem que ter água no evento. Se você não for disponibilizar aquelas garrafinhas de água ou copos de água descartáveis, que a pessoa só pega, abre e bebe, tem que ter pelo menos vários filtros acessíveis, né? Mesmo que não seja, mesmo que os atletas tenham aquelas garrafinhas de água, as pessoas que vão assistir ao evento também têm que ter acesso à água, vocês têm que lembrar de tudo isso, tá? Água e banheiro. A pessoa bebeu água, tem que ter banheiro, tá? Então, você vai ter que se assegurar que o local que você escolheu para o evento tem a quantidade de banheiros necessários para atender a quantidade de gente, a demanda de gente que vai ter naquele evento no dia. Então, vamos voltar aqui. Qual é o período de tempo em que os atletas ficarão à disposição da competição? Então, você vai ter que observar. Se você for demandar que os atletas fiquem meio período, seria interessante organizar um lanchinho leve, né? Dali um período de 4 horas, por exemplo. Um lanchinho leve seria interessante você providenciar. Se você os atletas forem, se for necessário que os atletas fiquem o dia inteiro, aí você já vai ter que pensar em almoço e um segundo lanche. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Mesmo porque tem que ver se você vai ter orçamento para isso, né? Como a gente falou ali na questão do orçamento financeiro. São menores de idade, aí a preocupação é maior, tá? Então, não pode faltar comida de jeito nenhum, né? Então, você vai ter que verificar. São alunos de escola da rede pública? Se forem da rede pública, você tem que oferecer alimentação. Você não pode pedir que os alunos levem, tá? Você pode até pedir que os alunos levem, mas seria melhor que você pegasse a merenda da escola e levasse para que eles tivessem esse lanche no local do evento. Por quê? Como a gente sabe, existem muitas pessoas que têm uma dificuldade financeira e a gente não quer expor isso, né? Naquele momento de competição. Então, tem que ser uma coisa igual para todo mundo, tá? A gente não pode
deixar, trazer esse constrangimento para o aluno atleta, beleza? A alimentação segura, em todos os casos, você tem que verificar possíveis alergias. Como assim, professora? Verificar que eu falo no cardápio, tá? Por exemplo, os alimentos mais alergênicos que existem no Brasil são, por exemplo, leite, glúten, o que mais que tem? Tem alguns outros, mas eu vou usar leite e glúten nesse exemplo para ficar mais simples, mais direto. O interessante seria evitar qualquer alimento que tenha leite e glúten ou que tenha leite e glúten como ingredientes. Por exemplo, vamos evitar leite e glúten, não vamos levar o iogurte, porque ele é um laticínio, né? Ou também não vamos levar aqueles bolinhos prontos, porque ele pode ter leite na composição. Então, tudo isso você tem que estar atento, né? Porque senão você pode acabar tendo uma emergência médica no local de competição, né? Ninguém vai querer que alguém passe mal em decorrência de alguma alimentação, né? Que você ofereceu no dia do evento. Alimentação saudável, né? Não é obrigatório? Não, mas é importante verificar uma baixa quantidade de sódio, carboidratos e proteínas de forma balanceada. Não é que não possa ter carboidratos, pode ter carboidratos, mas que tenha uma quantidade balanceada. Não pode ser um alimento só com carboidratos, tá? Alimentos industrializados, é preferível evitar, né? Se você puder priorizar frutas, alimentos in natura, melhor. E reforçando a questão do fornecimento de água, tem que ter fornecimento de água em todos os dias e horários do evento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa temática. Bons estudos a todos!